Oi, minhas irmãs, bom dia. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Uma grande responsabilidade, um nervosismo também. Mas também é um grande privilégio e presente poder partilhar um pouco do que nós temos aprendido lá na igreja também, especialmente, sobre hospitalidade e sobre o que Deus tem trabalhado em nossas vidas, em nossos corações, em relação a esse tema. E antes de falar, como Yasmin falou, o tema do que nós vamos estudar hoje é uma porta com dobradiças e tranca. Mais à frente vocês vão entender a razão de por que eu escolhi esse tema. Mas antes de falar propriamente de uma porta com dobradiças e tranca, algumas já estão familiarizadas com esse título. Eu queria fazer um apanhado geral do que a gente tem visto em nosso tempo. E o que nós temos visto em nossos dias é que nós somos uma sociedade hiperconectada. Nós estamos sempre se relacionando uns com os outros por meio dos celulares, por meio das redes sociais. E, ao mesmo tempo em que a gente acha que esses instrumentos nos aproximam, porque, de alguma forma, de fato nos aproximam, por outro lado, também nos afasta, porque nós vamos vivendo as nossas vidas individualmente, vamos olhando para nós mesmos, vamos nos esquecendo do outro. Então, eu até fui fazer uma pesquisa e descobri que, enquanto nação brasileira, há dados que afirmam que nós passamos, em média, é uma média, né? Então isso não quer dizer que cada um passa isso, mas nós passamos, em média, 9 horas e 13 minutos usando a internet, em nossos smartphones, notebooks e etc. E é muito tempo que a gente gasta fazendo essas coisas, muito tempo. Eu sei que muitas usam menos, outras usam mais. E esse uso exacerbado da tecnologia acaba nos dando aquela sensação que nós estamos envolvidos uns com os outros, nós estamos participando da vida uns dos outros, porque nós estamos vendo naquela tela alguém que compartilha algo, e a gente sabe um pouco da vida daquela pessoa, mas, no fundo, isso tem nos tornado cada vez mais ansiosos, individualistas, deprimidos, isolados. E nos tornamos cada vez mais pessoas autocentradas e, no fundo, egoístas. Estamos sempre preocupadas com nós mesmos, enquanto, muitas vezes, o nosso irmão está precisando de apoio e a gente não consegue dar. E o que é que esses sintomas da sociedade em que nós vivemos hoje têm a ver, têm relação com a hospitalidade? De que forma a igreja tem se deixado influenciar pelo nosso tempo? Isso é muito importante, porque precisamos saber a quem nós estamos dando ouvidos e reconhecer a voz que realmente importa. Qual é a voz que estamos dando ouvido para conduzir as nossas vidas e orientar a forma em que vivemos neste mundo? Isso é muito importante. Então, minhas irmãs, se somos verdadeiras discípulas de Cristo, precisamos antes ouvir a voz do nosso Senhor e segui-lo. E, ao longo dessa nossa trajetória lá na igreja, estamos estudando também um outro livro que se chama Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E ele vai falar sobre o ato de seguir a Jesus. E ser discípula de Cristo significa, de forma bem simples e clara, segui-lo. Lá em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, primeiro, Cristo nos chama. Nós não podemos ir até Cristo por nós mesmas. Ele precisa nos chamar antes. O texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, Cristo nos chamou primeiro. E aí nós o seguimos. Então, nós não podemos segui-lo por conta própria, só mediante o chamado dele. E depois nós o seguimos com todo o nosso coração. Então, isso significa
que nós precisamos seguir a Cristo sem ressalvas. Devemos cumprir as suas ordens e abandonar tudo aquilo que nos impede de segui-lo de todo o coração e de cumprir as suas leis. Então, nesse mesmo livro, o Bonhoeffer fala assim, ele desenvolveu uma premissa que diz assim: só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. Isso é bem interessante, porque não há como nós crermos em Cristo se nós não obedecemos às suas ordens. Não há como sermos discípulas de Cristo se nós não fazemos aquilo que Ele ordena que nós façamos. Então, se somos verdadeiras discípulas de Cristo e se cremos verdadeiramente na palavra dEle, nós precisamos obedecê-lo. Mas por que, então, trazer um pouco desse ponto do discipulado, de obediência? Porque precisamos entender o que é a hospitalidade. A hospitalidade é uma ordem de Cristo ou não? E se seguir a Jesus envolve obedecê-lo, e a hospitalidade, sendo ou não uma ordem de Cristo, o que é que nós devemos fazer diante dessa tão importante missão, né? Então, nesse momento, quais são as bases bíblicas que fundamentam a hospitalidade? É ou não é uma ordem de Cristo? E nós vamos ver, por meio de alguns textos que eu selecionei, são muitos. Depois que eu fiquei lendo, buscando nas Escrituras, vários textos que falam sobre a hospitalidade, eu percebi como a Escritura inteira é permeada por textos que falam a respeito da hospitalidade. Então, partindo da premissa que a hospitalidade é uma ordem de Cristo e que nós precisamos obedecê-lo, já que nós somos verdadeiras discípulas de Cristo, o que é que nós temos que fazer diante dessa ordem? Cumprir. Então, quais são as bases bíblicas que fundamentam para nós que a hospitalidade é uma ordem e que nós devemos fazê-la? Primeiro, ao longo das Escrituras, temos vários exemplos que ensinam para nós sobre a hospitalidade. E começa em Gênesis mesmo, desde o primeiro livro. Lá em Gênesis tem várias histórias que nos ensinam sobre isso. E a primeira que eu selecionei é no capítulo 18 de Gênesis, do capítulo 1 ao 8, quando Abraão recebeu o Senhor e 2 anjos nos carvalhais de Manre. Vocês estão abrindo? Vale a pena a gente ler. Gênesis 18, 1 ao 8. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Interessante a disposição de Abraão nesse texto em servir, né? E ele estava recebendo ali, a palavra de Deus diz, 2 anjos e o Senhor. E Sara estava envolvida nisso, né? Abraão foi até a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. A família inteira precisa estar envolvida nessa tarefa da hospitalidade. Não era só Abraão enquanto líder, mas Sara também precisava estar
aberta e pronta para servir aqueles que chegavam à sua porta. Eles não estavam esperando, mas aquilo aconteceu e eles abriram as portas da casa deles. E, ao longo dos textos, ao longo de Gênesis mesmo, também temos outros exemplos, como, por exemplo, Ló, lá em Sodoma, que recebe os anjos, e a gente sabe todas as implicações dele ter recebido aqueles anjos naquela cidade tão pervertida. E depois vem a lei e as prescrições diretas, como em Levítico e Deuteronômio. Em Levítico 19 diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lá em Deuteronômio 10, 18, 19, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, a gente tem visto quantos textos que falam sobre hospitalidade e sobre a ordem que nós temos de amar o estrangeiro, amar aquele que chega às nossas portas e servir as pessoas com amor. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia já tratava sobre a hospitalidade, sobre a importância de amarmos o estrangeiro. E essas histórias vão seguindo por toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. E veio Cristo. Ele mesmo se colocou na posição de estrangeiro. Em Mateus 25, 35, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. E ele mesmo foi recebido por outros e precisou desfrutar da hospitalidade dos irmãos. E são vários os textos bíblicos que falam sobre isso. Zaqueu, Marta e Maria, um texto tão conhecido por nós de Marta e Maria, que elas abriram as portas de lá e serviram a Cristo. E aí eu me perguntei, enquanto estava preparando, quem não amaria receber a Jesus, né? Eu tenho certeza que todas nós amaríamos abrir as portas das nossas casas e receber ao nosso Cristo, porque nós iríamos estar ali com Ele, aprendendo dEle, pertinho de nós, sendo fortalecida por Ele, enfim. E eu sei que nós não teríamos nenhuma ressalva para abrir as portas do nosso lar para receber a Cristo, porque nós o amamos, não é verdade? Mas por que nós temos tantas ressalvas para abrir as portas da nossa casa e do nosso coração para receber aqueles que pertencem a Cristo e que são dele? Quando ele mesmo diz, né, que quando nós recebemos aos seus discípulos, recebemos também a ele. Em Mateus 10, 42, ele diz assim: quando vós recebem a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando nós recebemos ao nosso irmão, quando nós abrimos as portas do nosso lar, dos nossos corações para receber o nosso irmão, nós estamos também recebendo aqueles que seguem a Cristo e que são os seus servos. Então, da mesma forma que nós amaríamos receber o Senhor Jesus pessoalmente, nós também devemos refletir em como nós devemos também abrir as portas do nosso lar e nos dedicar para receber aqueles que pertencem a Ele. Então, a vida do discípulo é uma vida de renúncia, não é verdade? Cristo exige de nós obediência. Mas é tão interessante que, da mesma forma que Ele nos manda abandonar tudo para segui-lo, abandonar pai, mãe, casa, bens, ao mesmo tempo, Ele nos promete e nos assegura tantas coisas. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler,
nós vemos uma das promessas, né? Que, quando diz no final, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, Cristo exige de nós obediência e nós precisamos saber disso, que a hospitalidade é uma ordem que Ele nos deu, não é uma faculdade. Nós não temos a opção de escolher sermos hospitaleiras, mas Cristo manda que nós sejamos. Mas Ele também nos dá ricas e gloriosas promessas, emocionantes promessas, que apesar de Ele exigir de nós obediência e nos mandar abandonar tudo, Ele também nos assegura que receberemos muito mais que tenhamos deixado por amor a Ele. Então, lá em Marcos 10, 29 e 30, diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. É uma rica promessa, né? A palavra de Deus diz o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E nós recebemos isso na igreja, por meio do povo de Deus, né? Quando o Bonhoeffer comentava esse texto, ele fala assim que é-nos dada a promessa de uma nova comunhão. De acordo com as palavras de Jesus, receberão, já no presente, 100 vezes mais do que deixaram para trás. Jesus refere-se à sua igreja, que está nele. Quem abandona o Pai por causa de Jesus, com certeza encontra outro irmão, encontra irmãos e irmãs. Sim, até campos e casas lhes estão preparados. Cada qual entra sozinho no discipulado. Nós seguimos a Cristo sozinhos, é individual. Mas ninguém fica só. A comunhão da igreja é dada a quem ousa tornar-se indivíduo ao seguir as palavras de Jesus. Torna a encontrar-se uma irmandade visível que recompensa 100 vezes por aquilo que perdeu o rompimento. 100 vezes, sim, porque agora ele tem tudo isso por meio de Jesus, o mediador, o que significa também com perseguições, 100 vezes com perseguições. Mas tal é a graça da igreja que segue seu Senhor sob a cruz. E esta é, portanto, a promessa aos discípulos, né? Que se tornam membros da comunidade da cruz. E é muito interessante como as coisas vão se encontrando, se interligando e abrindo a nossa mente ao estudarmos mais sobre a palavra de Deus. E vocês podem me perguntar, certo, Nath, você falou primeiro da obediência, que nós precisamos, se nós seguimos a Cristo, nós precisamos segui-lo, cumprir aquilo que Ele manda. E aí depois você falou que nós precisamos, ao segui-lo, abrir mão de tudo que nós deixamos por amor a Ele, abrir mão de pai, mãe, casas. Mas depois você trouxe as promessas que Jesus nos dá, de que Ele nos dá muito mais, 100 vezes mais. Mas o que é que isso tem a ver com a hospitalidade? E sabe o que é interessante? Porque essas bênçãos, elas não vão cair do céu, simplesmente. Cristo nos usa como instrumentos disso. A Rosária Butterfield, que tem um livro, que é o livro que nós estamos estudando lá, na igreja, e que eu recomendo fortemente que vocês leiam, que é O Evangelho e as Chaves de Casa, que ela vai falando sobre a hospitalidade cristã. E ela traz muitos relatos da vida dela e da família dela, que abriu as portas da casa para receber pessoas. Ela diz assim, que essas bênçãos, elas virão da igreja, elas virão do povo de Deus agindo como família de Deus. Deus quer que essa bênção venha de você. E a hospitalidade é a hospitalidade cristã verdadeira, que cria uma comunidade cristã verdadeira, que expressa o autêntico cristianismo de maneiras profundas e palpáveis para um mundo que pensa que somos hipócritas. Vocês prestaram atenção, assim, eu achei isso aqui tão forte, porque ela disse que é por meio da hospitalidade cristã verdadeira que
que nós criamos uma comunidade cristã verdadeira, que expressa o verdadeiro cristianismo de formas profundas e palpáveis para um mundo que pensa que somos hipócritas. Eu não sei vocês, mas eu já vi, de diversas formas e em diversos meios, pessoas que acusam os cristãos de serem hipócritas. Porque vocês falam muito, mas vocês não fazem nada. Já ouvi coisas desse nível. E eles olham para nós e muitas vezes nos chamam de hipócritas. E às vezes, posso ser sincera, muitas vezes somos mesmo. Somos hipócritas mesmo. Porque muitas vezes nós falamos que amamos o nosso irmão, mas nós não socorremos quando ele precisa de socorro. Vimos um irmão que está com fome, mas não lhe damos o alimento. Nós falamos muito, mas muitas vezes não praticamos aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E é essa ausência de ação que muitas vezes fala muito mais alto que as nossas palavras. E é a hospitalidade a forma de demonstrarmos. Toda vez, gente, agora, toda vez eu não consigo. Vamos lá. É a hospitalidade, muitas vezes, a forma de demonstrarmos de forma palpável ao nosso irmão o amor que Cristo exige de nós. É a hospitalidade a ponte que conduz pessoas desesperadas, que precisam de socorro, a um lar cristão, onde elas podem receber e dar grandes bênçãos. Então, é a hospitalidade mesmo, esse lugar onde nós podemos, de forma profunda mesmo, demonstrar ao nosso irmão aquilo que Cristo exige de nós. Mas, então, como é que nós podemos praticar a hospitalidade em nossos dias conturbados e abrir as portas do nosso coração e do nosso lar? O pastor Santana falou muito bem, né? Que não é simplesmente abrir as portas. Não é simplesmente abrir as portas da nossa casa, pura e simplesmente, né? Mas também abrir as portas. Mas também não. E também abrir as portas do nosso coração, para que nós sejamos, para que a nossa casa e a nossa família seja essa ponte que conduz as pessoas que precisam de socorro e precisam de apoio, que nós precisamos dar apoio, porque é através de nós que Cristo concede essas bênçãos. E aí, Deus tem trabalhado na minha vida em alguns aspectos. Há um tempo, antes mesmo de começarmos a estudarmos na comissão sobre a hospitalidade, eu li um livro que as meninas que já me acompanham estão cansadas de saber, porque eu sempre estou comentando desse livro, que é o livro da Edith Schaefer, que se chama O que é uma família. É um título bem sugestivo e é bem interessante. Esse livro me marcou de muitas formas, e de formas muito profundas. E impactou muitas coisas, das coisas mais banais até meu Instagram foi impactado por esse livro. E tem um capítulo que ela fala sobre hospitalidade, que é dele que eu tiro o título dessa palestra, que é Uma Porta com Dobradiças e Tranca. Eu amaria, confesso, ter sido a idealizadora desse título, porque eu achei ele tão incrível, uma forma tão linda e poética de descrever a família e a sua missão de ser hospitaleira. Então, eu queria perguntar para vocês, por que uma porta com dobradiças e tranca? O que é que vocês pensam quando pensam em uma porta com dobradiças e tranca? Segurança. E mais? Oi? Movimento. Certo. Proteção. E como uma porta pode ser? Como é que vocês pensam numa porta? Uma porta ela pode ser
de madeira, toda fechada, ou ela pode ser de vidro, como essa janela. De que forma vocês idealizam uma porta? Pense aí. De madeira fechada. Certo. Porque uma porta também, ela pode não ser de madeira fechada, ela pode ser como uma cortina que está ali, dividindo um ambiente, mas ela não está, de fato, fechada. Então, uma porta, ela pode ser de várias formas, não é verdade? Ela pode ser totalmente aberta, de vidro, todo mundo vê tudo. Ela pode ser fechada e ela pode ser muito fechada, assim, a ponto de ninguém entrar. Só entra quem pode mesmo. Os outros... Pode ser uma porta de cofre, exatamente. Fechada, com senha, com tudo. E o que essa metáfora da porta tem a ver com família e hospitalidade? E Edith Schaefer diz assim, que uma família é uma porta com dobradiças e tranca. As dobradiças, elas fazem o quê numa porta? Elas dão movimento. Elas permitem que a porta se abra. Mas ela também precisa ter as trancas. Então, em suas palavras, ela diz assim, as dobradiças devem ser bem lubrificadas para abrir as portas nas horas certas. E a tranca deve ser firme para que as pessoas saibam que a família precisa estar sozinha parte do tempo apenas para ser família. E eu achei isso fantástico, porque, ao mesmo tempo que nós precisamos abrir as portas do nosso lar, nós também precisamos cuidar de quem habita aquela casa. E algumas que me acompanham sabem que eu estou numa fase da minha vida que eu estou amando pão. Eu amo pão e eu comecei a me aventurar no mundo da fermentação natural e fiz o meu próprio levain, que é o fermento natural à base de água e farinha. E foram dias e dias cultivando aquele fermento natural para depois aquele fermento natural se transformar num pão, que é maravilhoso, modéstia à parte. Ele é quentinho e ele é crocante, tem vários alvéolos dentro dele. Imagine esse pão maravilhoso que todo mundo ama, quase todo mundo, comer com um café quentinho. E imaginem que a família, ela pode ser como um pão também. Acho que é uma boa analogia. Porque a família, ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser esse pão quentinho que acolhe na hora que você está com fome, precisa daquele aconchego, ou quando você está doente e precisa daquele acompanhamento com a sopinha. Ou ela pode ser os ingredientes soltos, sem liga, porque farinha e água jogados, eles não vão dar nada. Precisa de tempo para que eles virem um fermento. Precisa de tempo para que o pão vire aquele pão quentinho, fofinho. E a família, se ela estiver como os ingredientes sem liga, sem o processo, ela não vai ter nada a compartilhar. Vai ser uma mensagem vazia mesmo. Não vai ter o que realmente importa. Então, a família, antes de abrir as portas, ela precisa ser como um pão quentinho. Imagina esse pão quentinho que eu falei, que a gente come ali no café da manhã, no meio da tarde. É muito bom, né? Acolhe, abraça, mata a nossa fome, sacia as nossas necessidades. Então, antes de abrir as portas e oferecer e simplesmente ser como os ingredientes vazios, nós precisamos ser como esse pãozinho quentinho e transformar o nosso lar e a nossa família um lugar pronto para ser abrigo para os outros e para acolher os outros. Então, primeiro, a família precisa ter algo a oferecer. Ela não pode simplesmente abrir as portas da sua casa. Se Cristo não for o centro desse lar, ela não terá nada a oferecer. Ela terá apenas farinha, água e sal. E não vai acrescentar em nada na vida daqueles irmãos e daqueles que precisam. Então, retomando a metáfora da porta, se a família não tiver portas
com trancas também e estiver sempre aberta, como é que ela vai ter essa característica de ser abrigo para os seus? Porque sem as trancas, a família perde a sua característica de proteção e a capacidade de ser refúgio para aqueles que vivem nela. Então, eu ainda não sou mãe, mas eu suponho que, em alguns momentos, a sua família, os seus filhos, eles vão precisar de uma atenção especial. E, às vezes, é o momento que você feche as portas da sua casa e trate daquilo que eles precisam, porque, antes de ser abrigo para os outros, você precisa que o seu lar seja um abrigo para aqueles que habitam dentro dele. Então, minhas irmãs, a família precisa ser, primeiro, uma porta com tranca, para saber que há momentos que ela não pode ser aberta, mas a família também precisa ser uma porta que, apesar de ter trancas, ela tem dobradiças lubrificadas que se abrem facilmente, pronta para se abrir para os outros. Então, como é que nós podemos, enquanto família, nos tornarmos prontos para ser abrigo para os outros? Como é que nós sabemos quando nós estamos prontos para fazer isso? E a verdade é que nós nunca estaremos 100% prontos para receber. Nunca. Não somos sempre bondosas, pacientes, longânimas. Quando você vai abrir as portas do seu lar para ser abrigo para os outros, ao mesmo tempo a sua família não vai estar perfeita. Você vai ter que lidar com os próprios problemas da sua casa, porque eles não vão sumir. Você vai ter dilemas e lutas internas para lidar. E, se você for esperar estar tudo resolvido e tudo pronto, você não vai abrir as portas do seu lar nunca, porque nunca vai acontecer. Ao mesmo tempo, se você for esperar estar 100% pronta, como se você já estivesse santificada, você é sempre bondosa, você é sempre misericordiosa, você está sempre pronta para servir, você está sempre disposta, você também não vai abrir, porque nem sempre a gente está disposta, nem sempre a gente quer, nem sempre nós somos pacientes, bondosas. Então, a primeira coisa que esperar a perfeição vai nos distanciar cada vez mais desse chamado à hospitalidade, que não é uma faculdade, fortalecendo esse ponto, é uma ordem. Então, lembre sempre disso, não estamos 100% prontas. E querer estar 100% pronta vai lhe colocar em um estado de tudo ou nada. E, nesse caso, ficaremos com nada. Não vamos servir aos nossos irmãos, não vamos seguir a ordem do nosso mestre, não vamos cumprir aquilo que Cristo exige de nós. Então, minhas irmãs, não crie expectativas românticas quanto à hospitalidade, porque abrir as portas para ajudar os outros não vai, de cara, resolver os seus próprios problemas, não isenta você e a sua família de lidar com seus próprios problemas em meio a tudo isso. E, além de tudo, nós devemos estar, como mais uma vez o pastor Santana falou, dispostas a fazer isso com alegria e disposição de coração, como diz lá em 1 Pedro 4,9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então, nós já vimos, né, vários textos bíblicos que fortalecem ainda mais a centralidade da hospitalidade no serviço cristão. Inclusive, é bem interessante vermos como os líderes da nossa igreja, os líderes das nossas igrejas, né? E quais são... Os líderes precisam carregar essa característica. Lá em Timóteo, traz os requisitos e qualificações que Paulo dá para como devem ser os líderes da igreja. Quais são os parâmetros que nós devemos usar para escolher quem vai nos liderar. E é interessante como a hospitalidade está lá de forma bem clara e notória. E lá em Timóteo diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E assim segue as outras qualificações, que não é o foco necessariamente hoje.
Mas o foco é para que um homem esteja disposto, esteja pronto para ser um líder de uma igreja, ele precisa ser hospitaleiro. Isso mostra para nós, mais uma vez, para além de tudo que nós já vimos hoje, da centralidade da hospitalidade no serviço cristão. E vejam, para que o líder, para que o diácono, o pastor, o presbítero, sejam hospitaleiros, a família precisa estar envolvida. Nessas qualificações aqui, você vê que também fala da família, que seja esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. Vai falar também dos filhos, né? Criando os filhos sob disciplina. Então, a família inteira precisa estar envolvida nessa missão da hospitalidade. E, certamente, essas ênfases não foram dadas em vão, porque a Bíblia trouxe, né, a família como parte das qualificações necessárias para um homem liderar a igreja. E a família precisa estar envolvida. A mulher tem um papel muito importante. Hoje, especialmente, que nós estamos entre mulheres. E nós precisamos reconhecer e entender esse papel que Deus nos deu, que é algo tão essencial, tão crucial para a vida da igreja, para que nós recebamos essas bênçãos que a gente já falou, como também para o serviço da igreja, dos líderes que precisam desenvolver e ter essas características. Então, muitas vezes nós não estamos tão abertas assim para fazer essa tão importante missão. Somos nós as primeiras a criar empecilhos para receber irmãos, para abrir as portas do nosso lar. E nós precisamos saber que nós precisamos fazer isso, estar dispostos a fazer isso, porque Cristo nos chamou para isso. Mas aí vocês podem me perguntar, tudo bem, você falou dos oficiais, falou de vários textos bíblicos, mas como eu não sou casada, mas como meu marido não é um diácono, um pastor, um presbítero, eu não preciso me preocupar com a hospitalidade, né? Eu sou solteira, eu não preciso me preocupar com isso. Mas, na verdade, não. Essa é uma missão para todas nós. Para você que é esposa de pastor, para esposa de presbítero, de diácono, casada, solteira. Todas nós podemos praticar a hospitalidade, porque não é apenas abrir as portas da nossa casa. Existe um serviço como um todo. Servir ao nosso irmão. Aqueles que estão solteiros como você, por exemplo, você pode precisar, assim como outros podem precisar do seu apoio. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 12, 9 e 13. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração. Perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Aqui em Romanos, Paulo está falando para todos os crentes, né, como um todo. Não é um requisito apenas para alguns. E eu fiquei pensando sobre isso, como os discípulos precisaram desfrutar dessa hospitalidade, enquanto eles serviam a Cristo ao longo da caminhada deles, né? Então, nós temos esse ponto e essa certeza que espero que tenha ficado clara para vocês, apesar das minhas limitações, que a hospitalidade é uma ordenança. Nós precisamos fazer. Mas isso não torna fácil. É preciso ter essa consciência de que praticar a hospitalidade não será fácil e nós só conseguiremos fazê-la no poder do Senhor. Não é por meio das nossas forças, não é por meio das nossas habilidades, é por meio da nossa fraqueza e por meio da força de Cristo. Como diz lá em Romanos 12, 20, nós temos que dar, né, ao nosso irmão, às vezes até mesmo ao nosso inimigo. Olha o que diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. É difícil. Imagina praticar isso aqui. Dar ao nosso inimigo aquilo de comer, de beber. Mas é isso que Cristo exige de nós. E se você tentar fazer isso por sua força, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Porque nós somos pecadores, então é importante equilibrarmos as nossas perspectivas, a nossa visão sobre a hospitalidade. Nem criar expectativas românticas como se você fosse muito boa. Ah, mas eu sou muito habilidosa. Eu cozinho muito bem. Eu faço tudo com tanto zelo. E se você achar que vai ser na sua força, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. E, ao mesmo tempo, a gente não pode olhar com aquele olhar de que é muito difícil e é por isso que eu não vou fazer, porque eu não consigo, eu sou pecadora mesmo, o Senhor sabe das minhas falhas, das minhas fraquezas, eu não vou conseguir. E aí nós precisamos equilibrar as coisas e lembrar da obediência, das ordens do Senhor, das promessas que Ele concede a nós para que a gente se fortaleça diante das dificuldades. E daquilo que Ele diz lá em Hebreus, não negligencieis a hospitalidade, porque, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Mas nem sempre você vai acolher anjos. Nem sempre. A Rosária, quando vai falando no livro dela, ela traz vários relatos e narrativas, histórias da vida dela enquanto família. E ela conta uma muito interessante, que ela tinha um vizinho, que era um vizinho bem fechado. Ele vivia sempre naquele mundo dele, não trocava muitas palavras, não queria muito papo. E ela foi tentando, aos pouquinhos, acolher aquele vizinho, falar com aquele vizinho. Ele tinha um cachorro. E ela usou daquele cachorro para se aproximar do vizinho. E eles começaram a conversar. Ela começou a evangelizar aquele vizinho. Os filhos dela trocaram conversas e passaram a amar aquele vizinho. E, bem resumidamente, ao longo do livro, ela vai falando mais sobre essa história. Mas, no final, aquele vizinho, ele tinha um laboratório de metanfetamina na casa dele. E, de repente, eles descobriram, quando a polícia chegou até aquele vizinho e prendeu e, enfim, tiveram que desintoxicar toda aquela rua, aquela casa, e foi toda aquela confusão, os outros vizinhos transtornados, incomodados. Como assim aquela crente recebeu esse pecador, esse drogado que está fazendo tudo errado? Mas é para que a gente saiba que nem sempre vamos receber anjos, nem sempre a hospitalidade vai ser fácil, nem sempre vamos receber pessoas que são caridosas, amorosas, gratas, bondosas. Mas nós precisamos estar dispostos a acolher até mesmo o pior dos pecadores. E, falando sobre esse trecho, ela disse assim: é incrível como, ao abrirmos os nossos corações para a hospitalidade, nós também, de certo modo, abrimos mão da nossa reputação. Aí você pode me perguntar, mas em que sentido abrir mão da sua reputação? Porque, às vezes, nós queremos ser muito limpinhos, assim, né? Muito santos, e aí a gente não pode receber ninguém que vai além. Mas não é isso, né? Cristo nos chamou para acolher todos aqueles que precisam. E a Rosária fez isso, apesar de ter ficado manchada por ter acolhido aquele homem que fez aquelas coisas. Mas, no final, depois que aquele homem foi preso, depois que a vida dele e de toda aquela comunidade foi impactada, ela pôde receber os frutos, que foi, estando ali na prisão, aquele homem se converteu a Cristo e passou a segui-lo. Então, muitas vezes também é por meio dessas atitudes e recebendo aqueles que não são, aparentemente, os mais fáceis de serem recebidos, que Cristo nos usa para que mais pessoas possam conhecer Ele. É a centralidade da hospitalidade. Então, minhas irmãs, a hospitalidade é uma gloriosa forma de demonstrarmos amor ao mundo perdido de maneira prática, estendendo a alguns indivíduos que vieram à nossa porta. E há um elemento surpresa, como eu disse, você pode receber anjos sem que saiba que recebeu, mas também pode não receber. E receber pessoas que não são tão fáceis assim.
e ainda assim deve perseverar. Eu sei que eu já citei alguns textos, mas tem uma partezinha do livro da Edith Schaeffer, que foi uma mulher completamente aberta à hospitalidade, ela e a sua família, mais uma vez. Ela e o Francis Schaeffer desenvolveram uma comunidade que não foi inicialmente criada para ser uma comunidade, que é chamada de L'Abri. E essa comunidade existe até hoje. E o cerne disso que eles fizeram era a hospitalidade. Então, eles eram uma família que estavam abertos para receber. O esposo, o Francis Schaeffer, ele era um importante apologeta, foi um dos importantes apologetas do século XX, né? E estavam sempre dispostos mesmo a acolher os amigos dos filhos, tirar dúvidas, enfim. Era uma família, de fato, dada à hospitalidade. E essa mulher era impressionante, ela fazia coisas impressionantes, acolhia muitas pessoas. E aí, no livro, tem uma vez que ela cita uma experiência dela, que diz assim: várias vezes nas últimas décadas em que havia uma casa aberta em L'Abri, que acabou se transformando em muitos lares abertos, eu disse a meus filhos, ou a quem me ajudava, não consigo olhar para mais ninguém hoje. Só quero fugir. Muitas vezes acontecia isto, assim que terminava de servir a última das 52 sobremesas. E decidi correr para um lugar tranquilo. A resposta do Senhor ao meu clamor, enquanto colocava a colher na pia e me servia de uma xícara de chá, era uma batida à porta. Cruel? Não, muitas vezes foi uma resposta repentina da parte do Senhor, a fim de me mostrar a realidade. Era como se ele dissesse: minha filha, não são 52 jantares que você anda servindo. Esse não é um restaurante. Pare com isso. É muito mais do que isso. Não é simplesmente servir comida. Não é simplesmente fazer uma linda mesa posta. Eu amo também. Amo. Mas é muito mais do que isso. Você pode demonstrar amor para o seu irmão fazendo isso. Mas é sobre Cristo. É sobre demonstrarmos mesmo o amor de Cristo, servir a Cristo por meio das nossas vidas e nos fortalecermos mutuamente nessa caminhada. E aí, contando sobre essa história, ela fala que, nesse dia, bateu uma jovem indiana na casa dela. Era uma jovem que não conhecia Cristo, era de origem hindu, a religião que ela frequentava, e ela começou a conhecer um pouco mais sobre o cristianismo por meio de uma literatura. E, sabendo do L'Abri e daquela família que estava aberta para receber, ela estava indo para casa e fez uma conexão lá em Genebra, na Suíça, e ela foi procurando onde é que fica essa casa. Alguém sabe onde fica o L'Abri? Porque ela queria ouvir mais sobre Cristo, que ela tinha visto um pouco naquelas páginas daquele livro, mas que ela não conhecia, e que ao redor dela ela não tinha como conhecer, porque poucas pessoas serviam a Cristo onde ela vivia. Então, ela foi buscando, sem saber exatamente onde era, e encontrou o L'Abri, finalmente. E, naquele dia que a Edith falou, depois que eu de servir 52 sobremesas e querer simplesmente não olhar para ninguém, bate aquela jovem indiana na casa dela, e ela começa a conversar com aquela jovem e pregar o evangelho para aquela jovem, que depois passa a servir a Cristo por meio de uma porta que estava aberta para receber, apesar do desgaste do trabalho. E eu sei que é muito... A gente olha para Edith e a gente pensa, eu nunca vou conseguir ser como essa mulher foi, porque Deus concede a cada pessoa dons diferentes. E a excelência que Deus exige de mim é diferente da que Ele exige de Débora, da que exige de Simone, porque nós somos pessoas diferentes, mas nós precisamos servir ao Senhor com os dons que Ele nos deu e não enterrar os nossos talentos. Então, não se compare também. Eu percebo que é muito comum que isso aconteça. Às vezes, a gente olha muito para o que o outro irmão está fazendo, para o que a irmã está fazendo. E, às vezes, ela tem uma casa maravilhosa. Às vezes, ela tem um dom maravilhoso para cozinhar. Tem outras habilidades. E, às vezes, a gente olha muito para a irmã e pensa, mas eu nunca vou conseguir ser como ela, porque eu não tenho esses dons. Mas não é com os dons que Deus deu para sua irmã. É com o que Deus deu para você.
E a excelência que Deus exige de nós é diferente da que Ele exige do outro. É individual. É um serviço que Deus vai cobrar de cada um de acordo com aquilo que Ele nos concedeu. Então, como eu disse, minhas irmãs, sem o Senhor nós não conseguiremos e precisamos constantemente pedir direção. Precisamos estar o tempo inteiro orando, pedindo para que o Senhor nos ajude a estarmos prontas para receber quem Ele enviará. E pedindo que Ele nos ajude a estarmos dispostas a percorrer grandes distâncias para ajudar os outros. Seja ficando na cozinha por mais horas do que estávamos prontas para ficar, seja gastando parte do nosso tempo para acolher aquela pessoa, para ouvir, enfim. Precisamos estar sempre orando, pedindo para que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra e estarmos realmente dispostas ao serviço. Mas não esqueça que todos nós fomos chamados a isso, conclamados a sermos hospitaleiros, cuidar de estranhos, como também de pessoas solitárias e carentes. E nós, que temos uma família formada, precisamos estar atentos ao olhar dos outros, atentos às necessidades dos outros. Precisamos nos preocupar com o irmão, com a dor que ele carrega. Às vezes, nós vemos aquilo que o irmão está passando e nós falamos para ele que nós estamos orando por ele. E, às vezes, a gente só ora por ele, não que seja pouca coisa, mas porque nós podemos fazer, dar um pouco mais para aquele irmão, muitas vezes, dar um pouco do nosso tempo, dar um pouco, levar uma comida, uma refeição, servir aquele irmão de uma forma mais palpável. E, muitas vezes, nós estamos tão autocentradas que nós não conseguimos abrir mão do nosso próprio tempo em prol do irmão. Então, nós precisamos estar atentos à dor que aquele irmão carrega. Às vezes, uma irmã cujo marido acabou de falecer, nós acabamos de vivenciar isso na nossa igreja. Enfim, são tantas necessidades que o povo de Deus precisa ir. Nós precisamos ser como os braços mesmo, as pernas, que são instrumentos do Senhor para fortalecer e para que aquelas bênçãos que o Senhor prometeu a nós, que nos daria 100 vezes mais, se cumpra, porque essas bênçãos vêm através de nós, que somos os teus servos. Então, minhas irmãs, os nossos lares devem ser lugares onde algumas pessoas poderão ir para encontrar respostas, abrigo, e eles devem ser também como um hospital e uma incubadora, pronta para cuidar, acolher, reparar. E vocês podem me perguntar, e mais uma vez eu quero enfatizar isso. Você pode pensar que não tem condições, não tem tempo, o pastor Santana também já falou sobre isso, mas de várias formas nós podemos servir uns aos outros. Com cada família será de uma forma. A Rosária, falando um pouco sobre isso, ela diz que às vezes você não pode receber na sua casa naquele momento, mas você pode apoiar uma irmã que tem mais tempo, que está mais pronta naquele momento para receber, porque ela, às vezes, não trabalha, ou às vezes ela tem uma condição. Enfim, por variadas situações. Você pode, às vezes, não fazer, mas você pode apoiar uma irmã que pode fazer. Então, existem muitas formas que nós podemos exercer a hospitalidade, dedicar mais tempo umas às outras. E Deus é quem vai nos conduzindo, nós precisamos estar prontos para seguir e servi-lo, né? Então, resumindo, para finalizar, nós primeiro falamos sobre a obediência, porque se somos discípulos de Cristo, nós precisamos segui-lo e cumprir aquilo que Ele ordena para nós. E nós precisamos entender que a hospitalidade não é uma opção, é uma exigência, não é uma faculdade. Nós devemos fazer, estar dispostos a abrir as portas do nosso coração e da nossa casa, porque muitas vezes nós vemos a hospitalidade dessa forma, né? Nós achamos que não é tão importante assim, mas é muito importante, é central, vital para a saúde da igreja. E eu desejo também que a casa, a vida de vocês seja como uma porta com dobradiças e tranca, assim como a Edith Schaefer falou, para que vocês cuidem
de vocês e das suas famílias, mas que vocês também estejam atentas à necessidade do outro e prontas para servir ao outro. Para finalizar, eu trouxe uma citaçãozinha da Rosária Butterfield, que diz assim: há, claro, outras maneiras de usar seus dias, seu tempo, seu dinheiro e sua casa. Mas abrir sua porta e receber vizinhos com sopa, pão e as palavras de Jesus são as mais importantes. Quem sabe essa simples tarefa de compartilhar o Evangelho onde você está, onde quer que esteja, não seja usada por Deus para mudar o mundo. Vamos orar, então. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, reunidas para aprender mais sobre a hospitalidade. O Senhor tem trabalhado em nossas mentes, nos nossos corações, tem nos despertado para esse importante chamado. E eu peço que o Senhor nos ajude a sermos submissas à Tua palavra, a honrarmos ao Senhor com as nossas vidas, a abrirmos mão do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência e a nos prostrarmos diante de Ti, sabendo que por nossa própria força não conseguiremos, mas que, por meio do Senhor, fincadas em Ti, nós podemos servi-lo com os dons e os talentos que o Senhor mesmo nos deu. Que o Senhor nos ajude a sermos Suas discípulas, a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração e a realmente estarmos atentas às necessidades dos nossos irmãos, para que, assim, possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor prometeu para nós, por meio da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos a hospitalidade, estarmos dispostas a isso, que o Senhor nos abençoe nesse dia e continue abençoando o restante das palestras, que o Senhor nos guie e trate os nossos corações nesse aspecto. Esse é o nosso pedido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.